Olá, meu amigo, minha amiga. Olha, o Portal do José tá meio ninja, né? Eu consigo gravar às vezes assim meio em trânsito também. Estou resolvendo questões profissionais e tal e estou circulando. E antes de mais nada, queria agradecer a vocês que têm feito o nosso portal crescer bastante. Para você que está chegando agora, se inscrever, porque a abordagem aqui é diferente de que você vê em outros meios de comunicação. No vídeo anterior, eu comentei com vocês, eu criei uma metáfora, que o Brasil teria jogado 55 milhões de brasileiros ao mar e que o ministro Guedes está observando essa história. Dentro desses 55 milhões de brasileiros tem mais ou menos 14 milhões que estão ainda numa situação pior do que essas que já estão atiradas ali. E você tem uma parcela da sociedade que tem os barquinhos e tem lá quem está liderando o processo todo, quem comanda, ou pelo menos dá a direção que as pessoas devem tomar, estão no iate, sem nenhum tipo de carência, sem nenhum tipo de sofrência, né? As elites brasileiras, elas enxergam as pessoas pobres, as pessoas simples, as pessoas da camada social mais baixa, como números, como seres alienígenas, porque eles não têm contato, eles, em sua maior parte, né, esmagadora, nunca vieram desses estratos sociais. Até quando vêm desses estratos sociais, muitas pessoas até acabam reproduzindo, inclusive, o pior modelo, né? E essas pessoas que estão conduzindo as estratégias de salvamento das grandes massas têm dito para elas coisas do tipo: olha, se você tiver foco, se você perseguir seus objetivos, se você abrir mão de mais salva-vidas, se você não ficar se preocupando com a sua aposentadoria, você pode se salvar. Acredite, esse é o modelo. O Estado tem que ser pequenininho. Quanto menor for o barco, melhor, porque quanto menor o barco, mais a gente vai conseguir se estruturar. É mais ou menos essa a metáfora que eu utilizei. E hoje a Folha de São Paulo publica um editorial onde eles colocam aqui a preocupação deles com os investimentos públicos aqui no Brasil, né? Aliás, eu até mostrei errado para vocês aqui, ó. Eles sugere aqui que haja mais planejamento, falando aqui do Bolsa Família, falando, enfim, de programas sociais que olhem para essa camada da sociedade brasileira. Mas isso é quase um editorial romântico da Folha de São Paulo, porque o ministro da Economia e o presidente da República me lembram muito aquele personagem do Chico Anísio, Justo Veríssimo. Pessoas que odeiam pobre. Por que eu posso dizer que elas odeiam pobre? Porque o fato de não ter uma atenção específica para essas pessoas, para essa camada da sociedade brasileira, o fato de não ter programas objetivos para salvar essa gente toda, esses nossos irmãos, esses nossos compatriotas, isso é uma espécie de ódio disfarçado, de raiva disfarçado. É uma espécie de holocausto silencioso que acontece no nosso país. E como se isso não bastasse, o receituário que eles utilizam ainda é o receituário de jogar cada vez mais as pessoas para o fundo do oceano. Gente, é necessário que a gente reduza o Estado brasileiro num país onde nós temos um déficit social gigantesco, tanto atraso para ser resolvido. É necessário que a gente pague bancos e os juros que o Brasil paga sem saber exatamente que dívida é essa, da forma como está pagando. É necessário que a discussão sobre a economia nunca toque nessa montanha de dinheiro que vai o tempo todo para esses segmentos. É necessário a gente inverter essa lógica, gente. Isso não é inventar o ovo de Colombo. Porque nos Estados Unidos, quando eles passaram por uma crise, a Grande Depressão, nos anos de 1929 e seguintes, o presidente norte-americano, ele foi um patriota, um nacionalista, e ele não ficou dizendo que tinha que abrir mercados, reduzir reduzir direitos trabalhistas, reduzir direitos, porque quanto mais direitos, menos trabalho. Esse discurso que a gente escuta aqui de ódio a pobre, né? Eles fizeram exatamente o contrário. Numa sociedade onde os trabalhadores não tinham previdência social, não tinham jornadas de trabalho específica, não tinham direitos sociais garantidos e estavam ali naquela condição de muita fome. Se fez um grande programa de investimentos públicos, se abriu muitas vagas dentro do Estado norte-americano, se fez muitos programas de dragagem de pântanos, de construção de ferrovias, escolas, hospitais, enfim. E os Estados Unidos conseguiram se salvar.
Não foi só por isso, teve depois na sequência outras questões. Mas isso dá para a gente muito material para pesquisa, para a gente ver que existem soluções muito mais eficientes, muito mais humanas, muito mais amplas do que essa de enxugar o Estado num Estado que precisa muito Estado, né? Num país onde se precisa muito Estado, melhor dizendo. O que a gente precisa no Brasil não é diminuir o número de servidores públicos. Há que se fazer algumas correções na superestrutura do serviço público. Mas o que a gente precisa no Brasil é abrir muito concurso público, dobrar o número de professores, de pessoas da área de saúde, segurança, das áreas técnicas, das escolas, da cultura, de tudo. É assim que os países conseguem superar os seus grandes atrasos. Mas enquanto a gente tem uma elite que está dentro de um barco que só pensa em acumular dinheiro às custas dos náufragos, aí fica complicado. Então a gente tem muita responsabilidade de pessoas que vêm para a internet como eu, hoje fazendo esse programa Ninja, né? Em dizer para as pessoas exatamente o contrário, em fazer um contraponto, em denunciar essa farsa, esse modelo que parece ser a única alternativa existente dentro da inteligência humana. Como se fosse necessário sacrificar 55 milhões, para não dizer todo o resto do nosso país, né? Por conta de um capricho, por conta de um desejo de realizar um programa que vai beneficiar o seu ego, mas vai beneficiar, sobretudo, contas bancárias em paraísos fiscais, né? Tem muita sacanagem acontecendo no nosso país, a gente vai ver isso ao longo da nossa história. Eu espero, pelo menos, que esse tipo de argumento que eu estou colocando aqui sirva para debate entre muitas pessoas, que não é um debate entre esquerda e direita, não, é um discurso, é um debate sobre soberania nacional, sobre se olhar para o povo brasileiro, se olhar para a economia de verdade que movimenta as nossas lojas, nosso comércio, nossas empresas, os nossos empregados, os nossos patrões, as nossas vidas de uma maneira geral, né, gente? Espero ter jogado aí algumas questões para a sua divagação e pesquise na internet, que tem muito material. Crise de 1929 nos Estados Unidos, para a gente ver se não tem coisa muito mais interessante do que ter um ministro entreguista comandando o nosso país. Gente, eu fico por aqui, um grande abraço, até o próximo vídeo, tchau!